nessas redes sociais, nós não falamos nada no dia em que o mundo comemorou os 506 anos da Reforma Protestante. Então, estamos nós aqui para falar um pouquinho sobre uma denominação que transita entre o protestantismo e o catolicismo. Eles se dizem cristãos de via média, né? A maior parte deles dizem ser católicos renovados, são os anglicanos. No Brasil, o anglicanismo chega no século XIX e perdura até hoje. Não é uma igreja grande igual a na Inglaterra, mas é uma igreja que vive, que sobrevive, que evangeliza e que tem ações missionárias. Eu trouxe, como o canal é um canal literário, eu trouxe aqui o livro de oração comum, que é o livro que vai nortear a vida orante das pessoas que professam a fé anglicana. Esse livro aqui foi publicado em 2015. Ainda era bispo primaz da igreja Dom Francisco de Assis da Silva. Hoje, a bispa primaz é a reverenda Marinês Bassotto, bispa diocesana da Diocese Anglicana da Amazônia. Aqui, esse livro ele vai ser equivalente para o catolicismo ao missal e aos outros livros litúrgicos que vão fazer parte da vida da igreja. Então, quando o anglicano ele vai à Eucaristia, ele vai ao culto eucarístico, ele leva seu livro de oração comum. Aquele que não tem, é claro, não vai utilizá-lo. Mas o rito da Eucaristia, eu deixei até separado, tá? O rito da Eucaristia, o memorial da paixão, ele se encontra aqui e é bem parecido, tá, com o nosso missal. Lê-se o que está em preto, faz-se o que está em vermelho. Então, assim, aqui, né? Rito de ordenação e consagração episcopal, presbiteral e diaconal. Então, qualquer leigo que tem esse livro, ele consegue acompanhar todo o rito de ordenação e todos os ritos e cerimônias da igreja. A igreja anglicana ela nasce num contexto inglês, quando Henrique VIII decide se separar ele decide separar a igreja da Inglaterra da sede Roma. O Papa ele não anula o casamento desse rei, ele só tinha filhas mulheres, né? E tinha uma filha mulher na realidade, e sua esposa era mais velha do que ele. Vendo a impossibilidade de sua esposa gerar, né, novos filhos e gerar um filho varão, ele pede a nulidade desse matrimônio e o Papa não concede, por questões teológicas, sacramentais e também por questões políticas, né? Catarina de Aragão era tia do rei da Espanha, o maior reino católico da época. Então, era inviável a dissolução desse matrimônio. E o que ele faz é separar a igreja da Inglaterra da igreja de Roma. Não houve grandes mudanças na igreja da Inglaterra no reinado de Henrique VIII. O rito continuou o mesmo, a fé continua a mesma. Henrique VIII ele morre com a fé católica, né? Sua filha mais velha volta com o catolicismo para a Inglaterra, mas Elizabeth I, como ela tinha uma mãe protestante, ela volta, né, ao protestantismo que o pai, e antes dela, e antes da sua irmã mais velha, o seu irmão caçula, que foi rei por um breve tempo, também implantou. Elizabeth I, quem vai modificar, né, grande parte do episcopado anglicano e vai, né, fazer e orientar esses bispos a mudar, né, a se desvincular ainda mais do catolicismo. E houve no período, né, no reinado de Elizabeth, uma perseguição aos católicos na Inglaterra. A Inglaterra houve um período que perseguiu protestantes no reinado de Mary,
e depois, no reinado de Elizabeth, houve uma perseguição aos católicos. Mas para nós fica aqui, né, o conhecimento desse livro, um livro que, para quem estuda liturgia, para quem estuda reforma litúrgica, né, na linha protestante, é um livro que é necessário, pelo menos o livro de oração comum padrão, que é o livro de oração que os anglicanos de todo mundo usam para fazer o seu livro de oração comum. Existe um livro de oração comum padrão, que ele contém todos os ritos e a fé, porque o anglicano, ele vivencia sua fé dentro do culto eucarístico, para além de só exercer as suas orações no culto. Então, toda a vida orante, toda a fé anglicana está contida aqui. A fé anglicana, ela está pautada no que eles chamam de quadrilátero de Lambeth, que são os credos históricos, o episcopado histórico, os sacramentos do batismo e eucaristia, e a escritura contendo o essencial para a salvação. Em cima desse, né, quadrilátero, em cima dessas 4 bases, está firmada a fé anglicana. Ao contrário de muitas outras igrejas cristãs, inclusive o catolicismo, que pauta a sua fé em outras coisas, né? O catolicismo ele vai pautar a sua fé na sucessão apostólica, na tradição da igreja e na escritura. Então o catolicismo está sustentado por um tripé, não por um quadrilátero ou por qualquer outras coisas. Já outras linhas protestantes baseiam a sua fé somente na escritura. O anglicanismo é a linha protestante que ainda transita entre o catolicismo e o protestantismo, porque conserva elementos do catolicismo e inclui alguns elementos do protestantismo. A igreja anglicana ainda é uma igreja episcopal, ou seja, governada por bispos. Ainda existem as cerimônias de ordenação diaconal, presbiteral e episcopal. E vai ainda conservar, em alguns lugares, a memória litúrgica do que nós católicos chamamos de santos e santas de Deus. Os anglicanos, alguns ainda creem na intercessão, outros não, mas eles conservam a memória litúrgica, eles celebram o dia de São Francisco e, a partir da ruptura, eles passam a celebrar a memória de outras pessoas, como Martin Luther King e algumas pessoas que não são cristãs, mas eles entendem que viveram a vida a partir das virtudes cristãs. Então fica aí o nosso conhecimento, né? O livro de oração comum dos anglicanos. Para quem é protestante, parabéns atrasado, né, pela reforma, e que a reforma protestante nos ensine a respeitar a diversidade dentro do cristianismo. Há várias maneiras de se viver a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e os protestantes, né, tentam viver a fé em Jesus da maneira deles. Né? Cabe ao protestante respeitar a perspectiva católica, o católico respeitar a perspectiva protestante, e a gente tentar viver fraternamente, até porque Deus é nosso grande Pai. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.